quarto ano. Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje. Então, como de costume, o caderno, né, para você fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Eu vou dar um tempinho para que vocês separem o material e eu já volto. Tudo certo? Materiais separados? Então vamos dar uma olhadinha no que nós conversamos na aula passada, né? Nós conversamos sobre celebrações e formas de expressão, né? Vocês lembram que algumas aulas nós estamos conversando sobre o patrimônio cultural, né? Sobre patrimônio e patrimônio cultural. Na aula passada nós conversamos sobre celebrações e formas de expressão. Também sobre alguns, né, bens paranaenses, né, que entra nessa categoria. Também nós vimos, né, alguns exemplos, e esses exemplos, crianças, são exemplos de cultura imaterial, que necessita de pessoas para transmitir. Então, lembram do boi de mamão? Então, o que era o boi de mamão, né? É um espetáculo que constitui uma espécie de ópera popular que mistura dança, música, o teatro, certo? E hoje nós vamos conversar sobre saberes, fazeres, celebrações e formas de expressão. Então, eu vou dar um tempinho agora para vocês anotarem a data de hoje, o nosso tema, e eu já volto. Tudo certinho aí, crianças? Então, para iniciar a nossa aula, eu trouxe uma imagem para vocês, né? Uma imagem que vai, né, introduzir o nosso conteúdo. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês analisarem essa imagem e ver do que se trata. Certinho aí, crianças? Vocês descobriram do que se trata essa imagem? Então, se você disse que é o fandango caiçara, muito bem, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, do fandango caiçara. Se vocês tivessem que explicar fandango caiçara para alguém,
como que vocês explicariam isso? Então, vou dar um tempinho aí para vocês pensarem nessa explicação. E aí, crianças, como seria essa explicação? Se você disse que é um baile, muito bem, eu também, né? Considero o Fandango Caiçara um baile. Mas também é uma dança, né? Uma música. Nós precisamos de instrumentos, né? Musicais. É um divertimento. Para algumas pessoas é o trabalho. E agora, crianças, nós vamos assistir um vídeo para saber um pouquinho mais sobre o Fandango Caiçara. O Fandango Caiçara é uma manifestação da cultura popular brasileira, ligada à vida das populações do litoral sul de São Paulo e norte do Paraná, onde dança e música se relacionam a um contexto cultural mais amplo. O fandango sempre esteve vinculado à organização de mutirões, nos roçados, nas colheitas, nas varações de canoa, puxadas de rede ou na construção de benfeitorias, onde o organizador oferecia como pagamento um fandango, espécie de baile com comida farta. A cultura caiçara é fruto da miscigenação do índio e mais tarde dos negros com os imigrantes europeus que ali se fixaram. Enquanto o caipira é ligado à terra, o caiçara, de maneira diversa, se liga à terra e ao mar. Ele é fruto da cultura cabocla, da mistura de povos, da vida nos sítios com a família e em comunidade, vivendo do que pesca e do que planta. Quando eu comecei a trabalhar com idade de 8 anos, o nosso serviço sempre era na lavoura. Era arroz, feijão, mandioca. Historicamente, o caiçara era visto aqui em Paranaguá, o caiçara é o povo do sítio, né? O povo que litoral, povo preguiçoso. E quando as pessoas vinham para cá, eles tinham essa mentalidade, né? As pessoas não viam que os pescadores estavam ali vendendo peixe e desde as 3 horas da manhã estavam no mar grosso, puxando rede, puxando cerco, coisa e tal. E eles estavam ali só já vendendo o seu produto. É uma outra cultura, né? Mas se deve respeitar. Os grupos musicais que acompanham o fandango são compostos por 2 tocadores de viola, que cantam as melodias em intervalos de terças. Um tocador de rabeca, chamado de rabequista ou rabequeiro, e um tocador de adufo ou adufe, uma espécie de pandeiro artesanal. Em algumas regiões, além desses instrumentos, podem ser vistos também violões, bandolins, cavaquinhos, surdos e tantãs. O machete, uma espécie de viola mais simples e menor, utilizado no passado no aprendizado musical dos fandangueiros, é bastante raro atualmente. A viola de fandango ou fandangueira, chamada em Iguape de viola branca, apesar de ter semelhança com outras violas, como a caipira ou a nordestina, se diferencia pelo número de cordas e por possuir uma corda chamada de cantadeira, turina ou periquita, mais curta que vai somente até o meio do braço do instrumento. E como o nome diz, dá o tom à voz do violeiro. Em sua maioria, as violas possuem 10 casas ou pontos, como as violas caipiras de meia regra,
feitas com arame. As cravelhas são de madeira dura e presas ao braço do instrumento por meio de furos feitos a ferro quente. Assim como a viola, também a rabeca pode ser feita com a técnica de forma ou cavocada. Com exceção de morretes e iguape, onde são usadas 4 cordas, a rabeca apresenta quase sempre 3 cordas. A senhora que estava ali, estava até com dor de cabeça, daquela buia do fandango do sapato. Meu pai tinha o sapato do tamanco dele, como ele era mestre, então o tamanco era ele que fazia o tamanco dele. Fazia da laranjeira. Fazia o tamanco da laranjeira, cortava com o formão aqui assim, fazia um quadro aqui. Agora aqui ele punha um chacoalho. Aquilo é coisa linda, para sapatear. Os tamancos são utilizados somente pelos homens, para se dançar as marcas batidas, entre palmas e tamanqueados no assoalho, de acordo com a marca executada. São feitos de madeira resistente, como a canela ou a laranjeira. O ritmo é marcado pelo adufo, um tipo de pandeiro artesanal. No passado era feito com couro de cachorro do mangue, veado ou cutia. Não tem assim, o adufo não tem assim você mudar de ritmo, né? Não tem mudar de ritmo. Tem que levar o dedo lá assim, e esse aqui não vou deixar lá, esse aqui bate. A maioria dos instrumentos encontrados no fandango são fabricados artesanalmente, sendo a caixeta ou cacheta a madeira mais utilizada. Mas a cacheta, quanto mais você corta, mais ele dá. Né? Se você cortar ali igual a viola, ali já é cortado. Já tem 3, 4 nele. Pronto, só lá em casa agora. As violas podem ser feitas de 2 maneiras, por meio de forma ou aro, ou de coxo, cavocada ou escavada. Quando feita de aro, o artesão corta pequenas tiras de madeira que, amolecidas na água, são encaixadas à forma, e vai aos poucos montando o instrumento por partes. No caso da viola escavada ou de coxo, a madeira já é cortada num tamanho próprio para ser cavocada. Em seguida, ele vai esculpindo o corpo e braço nessa peça única, colocando o tampo ou o fundo só ao final do processo. Além da caixeta, outras madeiras mais resistentes, como o cedro e a canela, são usadas para se fazer as cravelhas, sobrebraços, cavaletes e detalhes de acabamento e marchetaria. Situada numa região de belas praias e amplas áreas de Mata Atlântica preservada, as comunidades locais têm feito do fandango, ao longo dos séculos, espaço de trabalho e diversão, devoção e aprendizado de seus saberes e fazeres. Os toques bailados, valsados e versos guardam a memória de gerações passadas e práticas culturais que vêm se transformando, mas continuam vivas apesar de todas as mudanças trazidas pelas novas formas de trabalho e de lazer, pelas migrações e pelos modernos meios de comunicação que, como em toda parte, influenciam os hábitos das populações que habitam o litoral norte do Paraná e sul de São Paulo. O fandango
e práticas culturais a ele relacionadas são hoje lugar de saberes e fazeres únicos. Uma cultura que merece ser conhecida e divulgada por sua singularidade e beleza. Fui fazer meu passeio, foi um dia de tardinha, passando pela trincheira, cheguei lá na Pedreirinha. Prainha, Ilha da Casca, parei para descansar, da enseada da baleia, vim dormir no Marujá. Muito interessante, né, crianças, esse vídeo, saber um pouquinho mais, né, sobre o fandango caiçara. Agora eu trago para vocês uma explicação, né, do IFAM sobre o fandango caiçara. Vamos ler juntos? Então, nos bailes, como são conhecidos, os encontros onde há fandangos, se estabelecem redes de trocas e diálogos entre gerações, intercâmbio de instrumentos, afinações, modas, passos, viabilizando a manutenção da memória e da prática das diferentes músicas e danças. Agora, no próximo slide, né, nós temos aqui uma fotografia, né, de algumas pessoas que fazem parte, né, de um grupo de dança. Então, o grupo de fandango da Associação de Jovens da Jureia segue a tradição de encontros entre vizinhos e práticas intercomunitárias. Vocês viram que na fotografia nós temos, né, os bailarinos e os músicos, certo? E agora eu tenho um desafio para vocês. Então, olhem do que se trata o nosso desafio. Organize as palavras e descubra o nome do instrumento de corda usado nos bailes de fandango. Vou dar um tempinho para vocês tentarem descobrir.
crianças, vocês já conseguiram descobrir? Está difícil? Então eu vou dar mais uma dica para vocês. O nome desse instrumento começa com a letra R. Então, mais um tempinho aí para vocês tentarem descobrir. E aí, crianças, a dica ajudou vocês? Então vamos ver se vocês acertaram. Então começa com a letra R. Olha lá, a próxima letra e formou a sílaba Ra. E agora, Rabeca. Se você escreveu isso no seu caderno, muito bem, você está de parabéns, tá? E dando continuidade à nossa aula, nós vamos conversar agora, crianças, um pouco, né, sobre os saberes e fazeres. Vocês lembram que quando eu apresentei para vocês as categorias de patrimônio cultural, nós conversamos, né, dos saberes e fazeres, que é aquele ensinamento, né, passado de geração em geração, onde a pessoa produz, né, alguns objetos. Na ocasião, né, na aula que eu apresentei para vocês sobre isso, eu mostrei uma fotografia de uma senhora fazendo cuia. Vocês estão lembrados? E agora, né, hoje nós vimos, né, no vídeo sobre o fandango caiçara, né, e nós vimos alguns objetos, instrumentos, né, utilizados e feitos, né, por um grupo de pessoas. E entre esses objetos, nós vimos, né, a fabricação artesanal, né, de tamancos. Nós vimos no vídeo sobre os tamancos. E aqui eu tenho, né, um senhor fabricando, né, o tamanco. Vocês estão conseguindo observar essa imagem? E olhem a próxima imagem, né? Nós temos aqui a fabricação artesanal de instrumentos de Nelson Franco. Eu vou deixar um tempinho essa tela e quero que vocês me descrevam, né, a imagem. Qual o local, quantas pessoas, né, ou que pessoa está trabalhando, qual objeto essa pessoa está produzindo. Então, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem essa atividade.
Tudo certo aí, crianças? Então, né, nós temos um senhor produzindo, né, uma rabeca e nós conseguimos observar que ele está trabalhando, né, na sua casa, num local, né, que parece ser próprio da sua casa. Foi isso que vocês acharam e deduziram dessa imagem? Então, dando continuidade, crianças, agora eu trago para vocês, né, e apresento o seu Anísio, né, o Anísio Pereira, que é esse senhor da foto. Ele é um construtor de rabeca. Vamos conhecer um pouquinho a história dele? Então, olha lá. Anísio Pereira nasceu em 1942, em Rio dos Patos, Paraná. Toca viola, canta, dança e constrói instrumentos. Seu Anísio nos conta que, desde pequeno, que a gente ia junto no fandango, que os pais da gente levavam. Então, crianças, percebam, né, que a linguagem usada por seu Anísio é uma linguagem informal, que é, né, uma linguagem que as crianças, né, nós se comunicamos, utilizamos ela para conversar com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? Quando nós estamos numa ocasião formal, nós usamos uma outra linguagem, né? A linguagem formal. Então, dando continuidade aqui, olha só. Mas que eu comecei a tocar viola foi de 18 anos. Instrumento mesmo, comecei a fazer de uns 25 anos. Aprendi com meus pais, com os avós. Então, crianças, vejam, né, que interessante. Lembro que quando eu conversei, mostrei para vocês, né, a frase saberes e fazeres, eu comentei que passa de geração em geração. Então, o seu Anísio, né, aprendeu com os pais dele e que os pais aprenderam com os avós, certo? Continuando aqui a história do seu Anísio, leva assim uns 15 dias para fazer, porque a gente tem que secar a madeira. E aqui eu trago, né, as fotos do seu Anísio, né, produzindo ali a rabeca e já o instrumento finalizado. Interessante, né, crianças? Então agora nós vamos fazer nossa última atividade. Olhem do que se trata. Você conhece alguém que sabe fazer ou construir muito bem alguma coisa? Pesquise e escreva sobre essa pessoa. O que ela sabe fazer? Com quem ela aprendeu? Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem essa atividade aí no caderno de vocês e para que vocês, né, tentem responder essa atividade. Conversem com os seus familiares, né, para que eles auxiliem, né, você nessa resposta.
conseguiram resolver essa atividade? Fiquei curiosa para saber, né, se vocês conhecem alguém que, né, sabe fazer muito bem alguma coisa. Eu conheço, né, tenho um conhecido, né, um homem que é sapateiro e ele aprendeu, né, esse trabalho com o pai dele. Esse é um ofício, né, um trabalho muito antigo, que antigamente as pessoas não tinham lojas que nem nós temos hoje para comprar, então as pessoas encomendavam os seus sapatos, né, para os sapateiros. E hoje em dia ainda existe, né, esse trabalho de pessoas que, né, restauram sapatos, cuidam e até produzem, né, novos sapatos, certo, crianças? Agora a nossa aula está chegando ao final e eu me despeço de vocês com um super beijo. Até a próxima aula!